Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um outro tema que é muito interessante, um pouquinho menos teórico, um pouquinho menos denso, que é a história natural da doença periodontal. Então, hoje nós vamos conversar sobre sua origem, né? Depois de eu ter falado que houveram mudanças desde 1989, depois de 1999 e agora recentemente em 2017, mudanças na classificação periodontal, eu preciso falar um pouquinho para vocês qual é o histórico dela. Afinal, a odontologia existe há anos, com ela as doenças periodontais também, e como elas eram classificadas antigamente? Como que chegamos no atual estágio da periodontia? Né? Então, isso a gente vai conversar nessa aula, que é bem mais curta, mais leve, apenas uma aula para mais de curiosidade, para o entendimento de vocês de como tudo aconteceu. Então, nós vamos dividir a aula basicamente em décadas, né? Eu vou falar um pouquinho brevemente do histórico dos acontecimentos de cada década, desde 1930 até os tempos atuais. E o que nós sabemos é que em 1930, como já era de se esperar, os trabalhos eram muito sem parâmetros. Então, determinado grupo fazia determinado tipo de estudo e os parâmetros utilizados eram totalmente diferentes de outros estudos, o que deixava os resultados totalmente discrepantes. Foi o que aconteceu nesse estudo que avaliava gengivite. Após avaliar 1 milhão de adolescentes americanos, Messner, em 1936, observou que apenas 8,6% dessa população toda apresentava gengivite. Porém, o que era gengivite no estudo de Messner podia não ser considerado gengivite, ou melhor, poderia ser considerado gengivite no estudo de Westing, de 1937. Ele resolveu reproduzir o trabalho de Messner, porque ele estava curioso. Poxa, apenas 8,6% de 1 milhão de adolescentes apresentam gengivite? Ele achou estranho. E ele replicou esse trabalho e observou que, na verdade, a população apresentava 86,5% de gengivite. O que fez concluir que, na verdade, os trabalhos da época eram totalmente sem parâmetros. O que era gengivite para um poderia não ser considerado para o outro. E aí, né, ficou claro que faltavam critérios de avaliação. Em 1940, criou-se alguns índices que ajudaram bastante a existência desses parâmetros, ajudou bastante temos resultados mais consistentes. Então, diversos índices foram incluídos, índices de gengivite, índices de placa, para nos auxiliar. E aí começamos a observar trabalhos mais consistentes. Muitas vezes, se no ano de 1940 aquele trabalho de Messner e Westing fosse replicado, talvez os dois achariam resultados mais semelhantes. E aí, em 1950, veio um estudo que até hoje é muito famoso, até hoje é muito citado, por causa da grandiosidade mesmo do estudo para a época, que foi o estudo de Marshall Day, de 1955, feito na Índia. Ele queria avaliar a periodontite versus a gengivite, porque por mais que hoje esteja muito claro que gengivite é uma coisa, periodontite é outra. A dúvida maior em questão era que será que todo mundo que tem gengivite vai ter periodontite um dia? Então, essa era a grande questão do momento. Então, através desse trabalho, ele afirmou que a gengivite, quando não tratada, progride para a periodontite e progride para a perda dentária. Esse era o grande marco da época. Eles associavam a perda de inserção com a progressão da doença.
e 100% da população com periodontite destrutiva após os 40 anos. Tá? Então, para eles, todo paciente que, se não cuidasse, teria gengivite, todo paciente com gengivite que não cuidasse, teria a periodontite. E aí, em 1960, foi feita essa revisão de literatura, exatamente em 1964, no qual deixou muito claro um importante problema mundial de saúde pública, que era a doença periodontal, né, visto que grande parte da população iria perder os seus dentes por conta dela, afeta a maioria da população, entre 35 e 40 anos, vale lembrar que naquela época a expectativa de vida era muito menor. Gengivite, quando não tratada, progride para a periodontite, esse era o conceito da época, e mais de 90% da doença pode ser explicada pela idade ou pela má higiene. Este conceito, gente, se estendeu até o final dos anos 70. Mas aí, os mais estudiosos, né, da época começaram a achar essa... muito incômodo isso tudo que estava sendo falado, né, e aqueles pacientes que chegavam até o final da vida com todos os dentes, esses também existiam, o que acontecia com eles? Então, essas indagações fizeram surgir novos trabalhos lá pelos anos 70 para tentar realmente que essas dúvidas fossem sanadas. E aí, um dos estudos mais clássicos da periodontia, muitos concursos públicos citam esses trabalhos, porque foram realmente um marco na periodontia, que foram os estudos de 1970, no final dos anos 70, no qual eles queriam, na verdade, avaliar a suscetibilidade para a doença periodontal, em relação à sua extensão, severidade e frequência. Ou seja, gente, eles queriam analisar se existia a possibilidade de um paciente ser mais suscetível, ter mais chances de desenvolver a doença do que outro paciente. Porque, como eu disse, estava cômodo tudo, né? Aquele estudo de Marshall Day de 1955 falava que todo paciente que tinha gengivite ia virar uma periodontite e, consequentemente, ia perder os seus dentes. Mas e aqueles pacientes que não apresentavam essa perda dentária? Onde eles se enquadravam? Então, foi aí que objetivou-se esse estudo. Né? Então, eles observaram que haviam falhas nesses trabalhos. Falhas nos valores médios ofereciam uma descrição imperfeita da real situação da população. Doença periodontal variava entre diferentes populações, então observava-se que não é uma regra, todo mundo que não escovasse o dente, ou todo mundo que fosse ficando mais velho, perderia os seus dentes por doença periodontal. Então observaram que variava de determinadas populações, e quando havia uma mudança de critérios de avaliação, não sendo mais só a perda de inserção como um motivo para se avaliar a periodontite, e sim também observar que existem extensões de severidades diferentes, os conceitos mudaram bastante. Então, como eu disse, né, trabalhos que são citados até hoje em diversos artigos científicos, em provas de concurso, provas de pós-graduação, e foi o trabalho de Lê, que iniciou lá no ano de 1978. Foram 3 principais trabalhos, esses 3 que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu vou citar brevemente cada um. O primeiro deles, tá, que foi a história natural da doença periodontal em homens, mostrando então a sua destruição antes dos 40 anos de idade. Basicamente, esse trabalho foi dividido da seguinte forma. Eles pegaram um grupo de estudantes e professores noruegueses, então 565 era o número dessa população, lembrando que esses pacientes eram da Noruega, entre 17 e 30 anos,
gênero masculino, e o trabalho se iniciou lá em 1969. Então, foi a época que já não estavam mais confortáveis em dizer que pacientes de 35 a 40 anos teriam periodontites severas e perderiam os seus dentes. Então, eles pegaram pacientes mais ou menos dessa idade, né, na população que abrangia 17 a 30 anos, e resolveram fazer um grupo com pacientes da Noruega. Em contrapartida, eles pegaram um segundo grupo de uma região muito diferente da Noruega, uma região muito mais pobre e sem acesso à higiene, que é a região do Sri Lanka. Então, eles pegaram 480 lavradores de uma plantação de chá do Sri Lanka, pacientes também homens, com a mesma faixa etária, e iniciaram a avaliação no ano de 1970. Avaliando essas duas populações, eles observaram que existiam diferenças geográficas entre os dois grupos, diferenças culturais, diferenças raciais, diferença no nível socioeconômico, diferenças de educação e ainda diferentes acessos a programas preventivos. A população da Noruega muito provavelmente tinha acesso a programas de higiene, instruções de higiene muito maiores do que os plantadores de chá do Sri Lanka. Quais foram os parâmetros clínicos avaliados nessas duas populações diferentes? Índice gengival, que é o índice de sangramento, né, a gengivite, perda de inserção, os pacientes que perderam inserção por doença periodontal, índice de placa, a análise da quantidade de cálculo, índice de cárie e o número de dentes perdidos nessa população. Pegaram 2 examinadores, por que só isso? 2 examinadores, para que eles se calibrassem, para que o que era gengivite para um fosse gengivite para o outro, na tentativa, gente, de eliminar o que aconteceu naquele primeiro trabalho de 1986 que eu mostrei para vocês, uma discrepância muito grande entre o trabalho de 1936 e 37, no qual eles avaliavam a mesma coisa e encontravam resultados muito diferentes. Então, esses avaliadores calibrados, treinados, avaliaram essa população num período de 7 anos. Então, eles analisaram os noruegueses no ano de 69, foi a análise inicial, depois no ano de 71, 73 e 75, os plantadores de chá de Sri Lanka no ano de 70, 71, 73 e ano de 1976. O que eles observaram nos noruegueses é que eles apresentavam boa a excelente higiene bucal, pouco cálculo supra e subgengival, uma gengivite leve, raras cáries e pouca perda de inserção. Essa era menor do que 1 milímetro. Já nos plantadores de chá do Sri Lanka, observaram uma pobre higiene bucal, muito cálculo supra e subgengival, gengivite generalizada moderada a severa, pouca perda de inserção aos 17 anos, só que já aos 30 anos uma perda de inserção de aproximadamente 3 milímetros, e alguns dentes chegavam a ter perda de inserções de 10 milímetros. Antes de passar para o próximo trabalho, a gente pode observar que a grande conclusão nessa primeira etapa, eles observaram que existia uma discrepância muito grande quando a gente pensava em diferentes tipos de situações, diferentes tipos de meio. Né? Então, eles começaram a ver, pera lá, não é todo mundo que vai ter doença periodontal. O meio em que ele vive, né, o nível de instrução tem uma relação direta. Então, a regra não serve para todo mundo. No segundo trabalho, eles focaram bastante nas taxas de mortalidade dentária, nas taxas de perda dentária, né, avaliados nesses períodos de 7 anos em relação a dentes perdidos
Nesses 7 anos, nenhum dos participantes foi observado neles o edenturismo, a ausência de todos os dentes. Nos noruegueses, observaram que a média de perda era muito baixa, perda dentária, 0,01 dente por ano perdido. E nos plantadores de chá do Sri Lanka, a média de perda é de 0,1 a 0,3. Então, mais uma vez, a pulguinha continua ali atrás da orelha, na dúvida de se realmente todo mundo ia, ao final da vida, ia ter essa perda dentária por doença periodontal. E aí, por fim, esse último trabalho que fecha toda a conclusão desse trabalho, que foi um grande marco na odontologia e na periodontia. Eles acabaram publicando só a parte dos plantadores de chá do Sri Lanka, que era de maior interesse, né, já em 1980. Por quê? Porque eles já estavam muito concreto, muito certo na cabeça que os noruegueses não iam ter problemas porque eles tinham acesso à higiene. E aí eles queriam sim ver, e aqueles que não têm acesso à higiene? Todos vão vir um dia a perder os seus dentes? Então, o objetivo para fechar o raciocínio era avaliar aqueles que tinham mais propensão a ter o problema periodontal por causa do meio. Então, eles avaliaram por 15 anos aquela mesma população, que se iniciou em 1970 e foi até 1985, continuou com os 480 homens de nível masculino, 480 homens dessas produções de chá. Mais uma vez, eles não usavam nenhum método convencional de higiene. Continuamos com os 2 examinadores calibrados, avaliaram placa, cálculo e inflamação gengival, e os dentes eram avaliados nas faces mesiais e vestibulares. Para não precisar avaliar todas as faces, né, porque estudos epidemiológicos nós sabemos que eles precisam ser um pouquinho mais resumidos, porque senão a gente não consegue ter fim nessa análise toda. O que eles observaram foi o grande realmente marco. Além de ter observado que o meio modifica, né, o nível de instrução de higiene modifica muito determinadas populações, caindo então por terra aquele conceito de que todo mundo que tinha doença periodontal ia perder os seus dentes, que todo mundo que tinha uma gengivite ia acabar tendo uma periodontite. Através desse estudo, isso foi cair por terra, foi provado que não. Então, quando eles analisaram por 15 anos essa população, eles observaram que existiam progressões diferentes de doença. Então, existiam, nessa mesma população, sem acesso à higiene, a doença periodontal se manifestava de 3 diferentes formas. A primeira forma é que eles analisaram que dessa população de 480 avaliadores, apenas 8% dos pacientes apresentavam doença periodontal de progressão rápida. Perda de inserção de 9 milímetros até os 35 anos, que aumentava para 13 aos 45 anos. 81% apresentavam doença periodontal de progressão moderada, uma perda de inserção de 4 milímetros até os 35 anos e 7 milímetros aos 45 anos. E o mais interessante é que 11% apresentavam apenas quadro de gengivite, ou seja, uma perda de inserção de 1 milímetro aos 35 anos, e esses pacientes nunca evoluíram para uma periodontite, mesmo sem tratamento periodontal. Esse gráfico, né, clássico desse trabalho mostra então esses 3 diferentes tipos de progressões e os resultados provocaram uma mudança conceitual ao demonstrar que pode haver indivíduos menos suscetíveis, ou seja, com menos propensão, com menos chances de desenvolver a doença periodontal, e ainda que existem diferentes formas de progressão da doença de indivíduo para indivíduo. Ou seja, gente, ficou muito claro, e é esse o conceito que vocês têm que entender, que
Nem toda gengivite vai progredir para periodontite, mas sim, toda periodontite já foi uma gengivite. Tá? Então caiu por terra aquele conceito clássico de que todo paciente que não tratar uma gengivite vai virar periodontite. E a gente sabe que não é assim. Através desse trabalho, a gente pôde observar que mesmo você não tendo uma higiene adequada, existe a possibilidade de você não desenvolver periodontite. Existe a possibilidade de você não observar no seu paciente a perda óssea. E aí, ainda em 1980, que isso foi um grande marco, diversos estudos foram realizados na tentativa de comprovar esse trabalho, né, ver se existia uma veracidade. E um dos estudos foi esse feito na Tanzânia em 1986, que avaliou placa, cálculo, gengivite, perda de inserção, bolsas periodontais e perda dentária. Então, um trabalho muito parecido com o trabalho do Lê, de 1978, né, que iniciou em 1978, e eles tentaram replicar em outra população para ver se essa era realmente a realidade. Pegaram um número de pacientes com faixa etária até maior, para ver se isso se confirmava. Opa, será que é porque pegaram pacientes apenas até seus 40 anos e não pegou pacientes de 70 anos? E com essa população também mais velha, observou-se também esses 3 padrões de progressão de doença. Tá? Então, apesar dos voluntários examinados apresentarem alto índice de profundidade de sondagem e cálculo, a profundidade de sondagem foi menor do que 3 milímetros, e a gente sabe que 3 milímetros ainda não é considerado uma bolsa periodontal, não é considerado uma periodontite, e a perda de inserção foi maior do que 6 milímetros em menos de 10% da população. Nenhum apresentou edentulismo, ou seja, ausência, perda dentária por esse motivo, né, ou uma perda dentária relevante, e 75% dos sítios com perda de inserção maior ou igual a 7 milímetros foram encontrados em 31% dos indivíduos, indicando que uma parcela da amostra era responsável pela maior parte da destruição periodontal. Tá? Então, apenas uma quantidade menor de pacientes que tinham uma destruição maior, comprovando tudo isso que a gente falou nesses outros estudos, certo? Os autores concluem que a doença periodontal não é distribuída uniformemente na população. A maioria apresentou problemas periodontais, porém apenas uma pequena parcela da população apresentou doença severa, justificando que um indivíduo pode ser mais suscetível do que o outro. Então, eu acho que a palavra-chave, grande palavra-chave da nossa aula é a suscetibilidade, tá? Provavelmente é o que eu vou perguntar no fórum para vocês sobre suscetibilidade. O que é isso, né? Então, essa é a palavra em questão. Existem pacientes mais suscetíveis a desenvolver o problema do que o outro. Ou seja, não necessariamente todo paciente que teve gengivite irá progredir para uma periodontite, que irá progredir para uma perda dentária. Né? Porém, a gente sabe que toda periodontite um dia passou por uma gengivite. Ok? E atualmente diversos são os estudos feitos, não mais para comprovar esse fato, porque esse fato está totalmente comprovado, mas na tentativa de fazer estudos epidemiológicos para entender um pouquinho mais da doença periodontal. Né? Então, vários estudos epidemiológicos foram publicados nos últimos 20 anos, comprovando os princípios descritos anteriormente. Um trabalho que é muito interessante, que é brasileiro, que é o trabalho de Suzin, fez diversos estudos, ele ficou muito famoso no mundo todo por seus estudos epidemiológicos, estudos de populações. Ele fez um estudo muito rico de detalhes, muito fechado
e não tinha como você alegar que faltavam critérios de avaliações, porque ele conseguiu deixar tudo muito perfeito, por isso que é um estudo epidemiológico que ganhou bastante força. O estudo foi descrito da seguinte forma: ele fez um mapa de Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, separando esse mapa em bairros, setores e quadras. De forma aleatória, é como se jogasse um dado ou tirasse um papelzinho, eles escolheram regiões diferentes para fazer o levantamento. Pegou uma amostra totalmente heterogênea, ou seja, um muito diferente do outro. De que forma, gente? Através dessa randomização, dessa forma aleatória, eles escolheram determinadas regiões. Das regiões escolhidas, eles escolhiam de forma aleatória determinadas ruas. Das ruas escolhidas, eles escolhiam uma casa sim e uma casa não, uma casa sim e uma casa não, deixando essa amostra totalmente heterogênea. Foram passando nessas casas com um consultório móvel e examinando a boca dessa população. Eles avaliaram 6 sítios, 6 faces por boca, então escolhiam 6 faces aleatórias na boca do paciente, e ainda assim eles preenchiam um questionário. Através desse levantamento, gente, eles conseguiram estudar na população toda, linkando o que o paciente escrevia no seu questionário com o que era a percepção dos dentistas, com também a análise bucal, eles conseguiram publicar esses trabalhos brilhantes, que é sobre perda de inserção nessa população, cigarro associado à doença periodontal, a periodontite, que antes era chamada de agressiva, né, agora vamos considerar uma periodontite com estágio viral mais avançado, a perda dentária nessa população, a associação da diabetes nessa população, a associação direta, obesidade e recessões gengivais. Então, assim, diversos trabalhos de extrema importância que são citados nos dias atuais como muito ricos, pensando em um levantamento epidemiológico. Outros trabalhos, também muito interessantes, esse aqui eu resolvi trazer porque era de uma colega no meu doutorado lá de São Paulo, que ela fazia um estudo muito bacana, também epidemiológico. Ela pegou uma população isolada no Brasil, em Cajaíba, que não tinha acesso ao tratamento, avaliou pacientes maiores de 12 anos, fez o exame da boca toda, 6 sítios também responderam ao questionário e surgiram diversos trabalhos muito interessantes. Então, é um trabalho muito legal, muito valorizado. É o mesmo trabalho, gente, que o pessoal da dengue faz, por exemplo. Como a gente sabe que morreram tantas pessoas de dengue? Ou melhor, são os dados que a gente encontra hoje sobre o Covid, de número de pacientes infectados. Então, muitas vezes, são por esses questionários, são por dados de UBS, dados de secretarias da saúde, coletam-se essas informações e fazem esses estudos epidemiológicos que são muito interessantes. Para finalizar, a importância de um estudo epidemiológico, como ele tem que ser sério, e muitas vezes um estudo com falta de parâmetro pode mudar toda uma geração. Esse aqui é um trabalho de 2004, feito pelo Ministério da Saúde, enfim, publicado, que é o projeto SB Brasil, publicado em 2004, feito em 2003, no qual eles avaliavam as condições de saúde bucal da população brasileira. Então, eles avaliaram as 5 regiões do país, dividiram em municípios e pegou um total de 250 municípios em todo o país. Avaliaram 108.921 pacientes, participantes, pessoas que participaram. Então, assim, não foi um N, quando a gente fala em N, é uma amostra, não foi uma amostra muito alta.
mas muito provavelmente eles devem ter calculado que foi estatisticamente significante, enfim, não vamos entrar nesse critério. E eles observaram que a prevalência de doença periodontal, lembrem-se, gente, doença periodontal é gengivite e periodontite. A prevalência na população toda era menor do que 12%. Isso criou-se uma dúvida muito grande, porque estava muito de contramão de todos os trabalhos que eu falei para vocês, publicados com critérios muito bem feitos, muito bem elaborados. Então, diversos outros trabalhos surgiram depois desse, por acharem esse número um pouco absurdo, mas aí fazendo uma análise criteriosa da epidemiologia realizada nesse estudo, a gente consegue observar que existiram algumas falhas, alguns erros de metodologia que nos fizeram a chegar a resultados que muitas vezes podem causar muitos malefícios para uma sociedade, como, por exemplo, recursos públicos para esse tipo de setor. Então, a doença periodontal fica um pouco esquecida, sabendo que apenas menos de 12% de uma população tem. Né? Então, é um grande problema para a odontologia, um tipo de levantamento de forma errada. Primeiro erro é que o exame ele era parcial, então analisava-se apenas um dente na boca, e não era o dente mais afetado. O maior erro, que é um erro que a gente fala assim, meu Deus, como ele pode ter cometido esse erro? Um erro esdrúxulo, mas é que a maioria da população era desdentada. Como que um paciente desdentado vai ter doença periodontal, gente? Parece um absurdo o que eu estou falando, não é possível que eles cometeram esse tipo de erro, mas sim, eles cometeram. Né? Muitos dessa população não tinham dentes, então não tinham como ter doença periodontal, por isso eles eram considerados como saudáveis. E os examinadores, eles não eram experientes, não eram examinadores calibrados, que é o que eu falei lá atrás, precisava existir esses examinadores, se for mais de um, que ele seja calibrado. E o que é doença para ele, é doença para o outro também. Certo? Eu acho que é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham achado essa aula um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais leve, né? Uma aula mais conceitual, mais histórica, mas eu acho que é uma aula bem gostosa para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história toda de como começou a doença, sabendo que hoje nós temos diversos critérios para tudo, é legal a gente ter o conhecimento de como tudo isso começou. Bom, beijo para vocês e até a próxima.